Então, vamos lá. Boa tarde, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao nosso webinar. Sintam-se à vontade para deixar a câmera ligada, eu até prefiro para a gente se conhecer melhor. O tema do webinar de hoje é endomarketing que engaja, comunique criatividade, propósito e tecnologia para gerar engajamento real. Já vou estar passando aqui. Para quem não me conhece, eu sou Débora Campos, faço parte do time de marketing da Comunify. Eu sou formada em administração, pós-graduada em neurociência do consumidor e neuromarketing pela UVV e pós-graduanda em marketing, branding e growth pela PUC. E para quem ainda não conhece a Comunify é uma plataforma de comunicação interna que aproxima empresas e colaboradores, melhorando a comunicação, criando conexões mais próximas e uma cultura mais forte no dia a dia. Comigo estão duas pessoas que eu trouxe para falar desse assunto tão interessante. Elas vivem o endomarketing na prática. A primeira é a Andressa Klein, coordenadora de marketing da Comunify. Andressa, seja muito bem-vinda. E, por favor, se apresente-se para o pessoal. Obrigada, Debs. Bom, obrigada a todos que estão aqui conosco no webinar. Sei que alguns, às vezes, não vão conseguir participar, mas eu sei que nós vamos disponibilizar a gravação. Mas fiquem conosco até o final para consumir, tirar também suas dúvidas, colocarem as perguntas. Bom, eu me chamo Andressa, hoje eu estou como coordenadora de marketing do Grupo Idu. A Comunify é uma empresa do grupo. Eu, na verdade, tenho aí a experiência com marketing desde 2012, não falando um pouquinho da minha idade, mas desde 2012 eu venho trabalhando com marketing, não só especificamente com o endomarketing, e há 10 anos eu estou aqui no Grupo Edu, passei pelo time do comercial, estou desde 2019 no marketing aqui, e aí também tracionando a parte do endomarketing, né, outras demandas também relacionadas às frentes das soluções aqui do Grupo Edu. E em 2024, nós tivemos um grande desafio, que foi com a chegada dessa nova plataforma Comunify, onde o time de marketing trabalhou todo internamente, o trabalho do name, do branding, então viemos trabalhando aí os conteúdos também da plataforma desde 2024. E me apresentando, hoje eu sou formada em administração, com pós-graduação também na parte de marketing, de comunicação e mídias digitais pela UVV, e estou atuando aí e adorando essa jornada de endomarketing, de comunicação interna, trabalhando junto aí com as pessoas. Obrigada, Andressa. E com a gente também está a Carol Daros, cofundadora da Formato Ideia, agência especializada em ações de endomarketing e comunicação interna. Carol, seja muito bem-vinda e, por favor, fala um pouco sobre você e sobre a Formato Ideia para o pessoal. Primeiramente, obrigada, agradeço demais pelo convite. É um prazer enorme estar aqui compartilhando o nosso dia a dia, né? O que a gente vive diariamente com os nossos clientes. Para quem não me conhece, eu sou a Carolina, cofundadora da Formato Ideia, a primeira agência do Espírito Santo com foco em endomarketing. E hoje o nosso papel é dar vida para as campanhas de endomarketing, é trazer a criatividade, trazer as estratégias de marketing para as campanhas e dar vida para elas. Hoje, né, como eu disse, a gente é a primeira agência no Espírito Santo com foco em endomarketing, temos 6 anos de experiência, já entregamos mais de 870 projetos em todo o Brasil. E a Formato Ideia hoje está presente em toda a jornada do colaborador, desde a atração até o engajamento, passando pela seleção, contratação, onboarding e o engajamento. Muita gente, eu escuto muito essa pergunta, mas, Carol, o que é endomarketing? E aí, assim, a definição que a gente tem aqui na nossa agência, que a gente trabalha todos os dias, é que o endomarketing, ele é um processo capaz de alinhar os pensamentos e as atitudes dos colaboradores com os objetivos, estratégias e os resultados da empresa. Então, as ações de endomarketing vêm para alinhar essas atitudes, esses pensamentos do colaborador aos objetivos da empresa. Pode passar. A empresa foi fundada por mim e pela Anne, nós duas, né, temos mais de 10 anos de experiência na área de comunicação. A Anne é especialista na área de endomarketing também, sempre atuou dentro do RH.
Então, ela tem uma experiência muito vasta na área e eu sempre atuei na área de comunicação e ali trabalhando, unimos nossas forças para abrir a Formato Ideia. Pode passar. Eu sou formada em administração. Como eu disse, eu tenho 10 anos de experiência na área de comunicação, então, assim, sempre estive presente. Passei ali pela área comercial também, igual a Andressa, mas na veia sempre foi a comunicação e hoje a gente se identificou muito com a área de endomarketing, acredita que o endomarketing é capaz de trazer resultados para dentro das empresas e é uma ferramenta importantíssima dentro da empresa que precisa de atenção. E aí, hoje, o nosso foco é esse. A gente entendeu, dentro da Formato Ideia, que a gente precisava se dividir em 6 frentes, e essas frentes são essenciais para estabelecer essa conexão entre a empresa e o colaborador. Então, a gente atua com a comunicação interna, e aí também escuta essa pergunta, mas, Carol, qual é a diferença entre a comunicação interna e o endomarketing? O endomarketing engaja e a comunicação interna informa. Lógico que os dois andam juntinhos ali, né, gente? Não tem como a gente separar muito. Mas o endomarketing engaja e a comunicação interna, ela informa. Então, a gente tem a comunicação interna, o endomarketing, a parte de cultura organizacional, a parte de comunicação visual, que também agrega muito e complementa as campanhas, o employer branding e a parte de produção de conteúdos audiovisuais, que não adianta nada a gente fazer um monte de campanha linda, incrível, e não ter esses registros. Então, a gente entendeu que também precisava abraçar essa parte para mostrar, né, que hoje as campanhas internas não são só internas, né, gente? Hoje, com os colaboradores com acesso ao celular, às redes sociais, a gente conseguiu tirar as campanhas de dentro da empresa e mostrar ela para externamente também. Obrigada, Carol. Muito obrigada. Bom, antes de entrarmos na nossa conversa, eu trouxe um dado rápido para situar o cenário para vocês. Esse dado é da Gallup, da pesquisa que eles divulgaram este ano. Então, apenas 32% dos trabalhadores brasileiros estão de fato engajados no trabalho. Apenas 32%, é menos de 40%, gente. E isso quer dizer que existe presença física, mas a emocional está longe da empresa. E é claro que isso tem um custo, né? O prejuízo global estimado é de cerca de 10 trilhões de dólares por ano em produtividade perdida. É um número meio assustador, né? Bom, com esse cenário na mesa, vamos aprender com quem vive o endomarketing na prática, né? Vamos para o nosso primeiro bloco. Carol, começando com você, o que vocês da Formato Ideia têm percebido de mudança no comportamento dos colaboradores nos últimos tempos? Hoje, dentro das empresas, a gente convive com 4 gerações diferentes, que são os baby boomers, geração X, Y, Z. Então, são 4 gerações diferentes dentro da mesma empresa. Então, esse é um grande desafio, né, que a gente enfrenta no dia a dia. E além dos diversos milhares de estímulos que essas gerações recebem todos os dias nas redes sociais, né? Então, assim, hoje ficou muito difícil competir com a atenção do colaborador. Hoje, o colaborador entende que ele é importante, que ele precisa ser ouvido, que ele precisa participar. Então, assim, esse é o desafio hoje, de chamar a atenção de todas essas gerações juntas, né? E engajar todas essas gerações juntas. E aí, o que a gente tem percebido nas nossas ações é que quando a gente faz campanhas que têm uma comunicação mais clara, uma comunicação mais objetiva, uma linguagem mais moderna, mais rápida, direta, essa linguagem ela se conecta com as 4 gerações. Então, assim, uma forma de resolver esse problema é trazer essa comunicação mais ágil, moderna, também nas campanhas. Transformar essas campanhas, transformar essas ações e os rituais internos de fato, em campanhas que engajam, trazendo essa modernidade, essa criatividade. Esse é o grande desafio. Obrigada, Carol. E realmente, né? 4 gerações, são 4 pessoas de gostos de pessoas, né? 4 gerações de gostos diferentes, vivências diferentes, enfim. Obrigada.
Puxando esse fio, Andressa, a gente sabe que hoje a informação ela circula muito rápido dentro das empresas. E para você, como a facilidade de acesso à informação impacta o engajamento dos colaboradores nas ações internas? Perfeito. Acho que tem muita parte também, a Carol já colocou aqui para a gente, das gerações, é muito importante olhar o público interno. Sei que tem empresas que às vezes possuem públicos aí muito parecidos, mas tem empresas que possuem públicos não só de diversas idades, mas de diversas culturas, diversas também acessibilidade, né, mais fácil ou não da informação. Bom, mas trazendo um pouquinho até de dados, né, que eu vejo um levantamento feito que apenas, né, no estudo da Gallup traz aí que 74% dos colaboradores eles têm a sensação de que eles estão perdendo alguma informação dentro da empresa. Então, é um número muito alto. Então, você imagina, 74% dos seus colaboradores não sabem o que está acontecendo na empresa, onde buscar essa informação, e ou porque a empresa não tem um canal de comunicação dentro da empresa, ou às vezes existe um time de comunicação dedicado, mas não está sendo tão eficiente para chegar essa informação até eles. A gente sabe, em muitos dados, né, pesquisas da própria GPTW traz como grandes tendências da gestão de pessoas, né, de prioridades. O que a gestão de pessoas tem que trabalhar hoje em dia? A comunicação interna, ela está ainda entre os top 5 aí das prioridades do time de gestão de pessoas, porque precisa ser melhorado. Isso, às vezes, impacta até mesmo na jornada do colaborador. Então, o que eu entendo do que a gente pode facilitar o acesso? A tecnologia, gente, está aí, é a realidade, não é só para as gerações atuais. Então, a gente acaba se atualizando com essas tecnologias, né? Então, eu vejo dentro de casa, minha mãe, com 70 e poucos anos, tem um celular, ela tem acesso ali a informações, ou seja, pelo Instagram, ou seja, pelos sites de notícias. Então, o consumo de informação, apesar de que tem muita informação hoje em dia, né? Mas o acesso à informação está mais facilitado. Então, por que não as empresas, né, usarem a tecnologia a favor da comunicação interna para provocar engajamento nas suas ações internas? Mais para frente eu vou falar um pouquinho, né, também, que é o tema aqui central do engajamento no endomarketing. E é uma tendência também para 2026, nós fizemos um webinar no finalzinho do ano passado, trazendo as tendências de 2026, onde fala aí, né, pela pesquisa da Sociability, que é uma plataforma também lá da França, onde eles fizeram um estudo onde uma grande tendência para esse ano é o mobile first, trabalhar o celular como entrega para o seu colaborador de comunicação, de ações, e eles falavam também muito do vídeo first, né? Hoje a gente consome muitos vídeos dentro de plataformas, né, de redes sociais, porque o vídeo, além de viralizar, o vídeo torna a comunicação mais fluida, você sente, né, a facilidade de ouvir e agregar ali no conteúdo. Então, trabalhar vídeos também com próprios colaboradores, falando, dando uma notícia ou pílulas de conhecimento. Então, trabalhar o mobile first, o vídeo first, traz realmente acesso mais facilitado à comunicação. Nossa, obrigada, Andressa. E realmente, né, tem muito acesso, tem muita informação, tem muita ferramenta, mas nem sempre tem esse engajamento, né? Se ela não for bem usado, não vai existir engajamento de verdade. E aí que entra o nosso próximo bloco, que é um dos que eu tô mais animada, que são os cases. Carol, eu vou passar a palavra para você. Você pode contar alguns cases e ações que realmente funcionam com os clientes da Formato Ideia, e é com você. Vamos lá. Eu trouxe alguns cases aqui para vocês, bem visual, mostrando realmente como que funcionam as ações dentro das empresas. E o primeiro deles são as datas comemorativas, né? O terror das empresas, que muita gente fica na dúvida de como executar, de como fazer, se realmente faz, se realmente não faz. E assim, a gente tem que usar essas datas ao nosso favor. Trazer essas datas comemorativas de forma estratégica para o negócio, né? Conectando ali com os valores da empresa, conectando com as estratégias da empresa, com os objetivos que eles querem alcançar.
Então, é importante a gente aproveitar essas datas comemorativas para usar ela de forma estratégica. E é por isso que a Formato Ideia existe. Então, eu trouxe esse case de um cliente. Foi um momento muito especial esse Dia das Mães. Foi um momento, de fato, de acolhimento, de escuta, de valorização do profissional. Essa foi a primeira ação que teve dentro da empresa, é uma empresa com mais de 20 anos, e geralmente em datas comemorativas eles davam um brinde e ficava assim mesmo. Só que aí esse ano eles procuraram um formato ideia, e aí a gente trouxe uma ação voltada ali para engajamento, fortalecimento de vínculo dos colaboradores, com palestra voltada ali para o desenvolvimento da mulher, trazendo situações do dia a dia da mulher e agregando. E foi muito especial, foi uma ação de baixo custo e muito impacto emocional. Então, às vezes, as empresas acham que tem que fazer investimentos muito altos para ter grandes resultados. E nem sempre é assim. Uma ação bem elaborada, com planejamento e com estratégia e de baixo custo, ela pode sim ser efetiva. E os resultados dessa ação foi um fortalecimento de vínculo entre o colaborador e a empresa, a ampliação de percepção de valorização. Então, as mulheres saíram de lá se sentindo queridas, se sentindo amadas, acolhidas. Foi um momento de compartilhar, de trocas. Elas se conectaram. Foi assim, quem esteve presente sentiu que foi muito especial. Foi uma troca muito legal. Teve também um dos resultados alcançados foi a contribuição para o engajamento, elas saíram de lá animadas. Antes dessa ação acontecer, a gente teve uma outra ação, que foi a primeira ação que aconteceu. E aí a gente observou que os colaboradores estavam muito tristes, desanimados. Nessa segunda ação que a gente fez, e trouxe uma palestrante e fez essa conexão, a gente sentiu uma animação enorme dos colaboradores, principalmente das colaboradoras, né, que participaram da ação. Elas saíram muito animadas, muito empolgadas, engajadas. Outras saíram falando: nossa, eu aprendi tanto hoje, eu vou sair daqui e quero fazer tantas coisas na minha vida pessoal, na minha vida profissional. Então, foi uma ação de baixo custo, mas de grande impacto emocional. E deu para Pode passar. sentir que foi além barreira profissional, né, Carol? Sim, Que Sim. nelas trouxeram isso para uma vida pessoal, para dentro de casa também. Então, quanto que isso não deve ter feito realmente um a vínculo diferença, diferente. né? Muito bacana, Sim. legal. Legal. O próximo que eu até trouxe 3 rituais internos aqui, porque os rituais internos, eles são a base da cultura, né? O que cria a cultura ali no dia a dia. Então, eu trouxe 3 cases de rituais internos que eu achei importante trazer aqui para mostrar para vocês. Esse primeiro case é o café com liderança. Antes de criar esse ritual interno, a gente fez uma pesquisa, que também é uma parte muito importante do nosso trabalho, que é escutar o colaborador, entender o público, né, que a gente vai alcançar com essas campanhas. Então, antes a gente soltou uma pesquisa dentro da empresa e a gente identificou que era um público muito jovem e que eles sentiam necessidade de serem ouvidos e sentiam um distanciamento da liderança. Então, a gente criou a campanha Café com Liderança, que acontece periodicamente, e a ideia dessa campanha é promover o diálogo e a transparência entre liderança. E o líder, ele é o nosso principal canal de comunicação. Ele é o portador da comunicação mesmo. Então, assim, a gente tem que usar a liderança ao nosso favor, porque ela é o canal de mais credibilidade que tem dentro da empresa. Então, a gente tem que usar ela também nas nossas ações, né? Então, a gente trouxe a liderança para o contexto, trouxe o café com liderança, e o retorno disso foi a conexão o resultado disso foi a conexão entre as equipes, o aumento do engajamento dos colaboradores, os colaboradores mais participativos, eles se sentiram, teve um momento de fala, teve um momento de troca, então eles se sentiram ouvidos, né? Escutaram também a história da empresa em um desses encontros, porque o Café com Liderança acontece 3 vezes por ano. Em um desses encontros, o dono da empresa contou um pouco da história dele e muita gente não conhecia, né, a história dele. E aí os colaboradores criaram essa conexão de entender, de ver ali que ele também passou por desafios na carreira dele, que para construir a empresa ele também passou por percalços. Então, assim, foi muito importante os colaboradores também ouvirem essa parte, né?
Então, o retorno foi a aproximação com a liderança, os colaboradores se sentindo mais pertencentes. Então, foi muito bom essa campanha. Pode Quero passar, Débora. só, pode passar, mas eu gostei muito dessa parte quando você fala de liderança. Nós fizemos um treinamento, né, o time da Comunify, nós fizemos um treinamento de comunicação interna Brasil, da Blueprint, e, cara, quase todos os conteúdos que a gente escutou, a palavra liderança estava em Sim, foco. verdade. Porque o líder, independente, tudo bem que a temática era comunicação interna, mas se o líder ele não for, né, um difusor, um disseminador da cultura, da comunicação, ele ser realmente ali um porta-voz do time, cara, o time não engaja. Então, o líder realmente ele é uma ponta, né? Então, bacana ter esse ritual e também para os outros colaboradores, né, os liderados dele, entender também que em algum momento ele também sentou numa cadeira de liderado, não líder, né? Então, a liderança realmente é um foco muito importante, independente se é comunicação interna, se é engajamento, se é cultura. O líder é uma figura muito importante. Sim. Sim, com certeza. Um outro ritual interno que eu trouxe foi dentro de algumas empresas acontece a CIPAT e dentro de outras empresas é a CIPATM, que é voltada para o meio ambiente. Eu trouxe esse exemplo de ritual interno porque mais do que cumprir uma obrigação legal, a gente consegue transformar em estratégia também a CIPATMA, e fortalecendo a cultura de saúde, de segurança, de meio ambiente. Quando a comunicação ela é planejada, não se torna só aquela semana de palestra, né, aquela semana de só informação para o colaborador chata. Quando é estratégico, a gente consegue envolver o colaborador, engajar o colaborador com uma identidade visual moderna, uma identidade visual que se conecta com o colaborador, com itens ali no dia a dia que ele pode interagir, que ele pode curtir. Então, eu trouxe a Cipátima também para mostrar que ela pode ser muito além do que uma obrigação legal. Pode ser também uma estratégia de engajamento, né? E de fortalecer essa cultura de saúde, de segurança, de meio ambiente, de práticas seguras. Então, assim, os resultados dessa CIPATMA foi o fortalecimento da cultura de segurança, a maior conscientização sobre a prevenção de riscos dentro da empresa e um estímulo também a comportamentos seguros e responsáveis. Então, eu trouxe o visual para vocês visualizarem como que foi essa campanha e também algumas peças que agregaram. Um brinde muito interessante que a gente trouxe para essa campanha foi o chaveiro espelho. E aí o chaveiro espelho ele serviu como um convite para a gente iniciar a Cipátima. E aí ele vinha num card, né? E aí quando a pessoa virava, ela via o próprio reflexo. E aí a ideia desse brinde foi trazer o colaborador para o protagonismo, chamando ele Legal. para a responsabilidade e para o protagonismo, mostrando que ele ali é o responsável pela segurança no dia a dia. Então, a gente sempre, nas nossas campanhas, não entrega um brinde por entregar, não, a gente pensa num brinde focado na campanha, focado no negócio e com o objetivo de agregar, de engajar, não só trazer um brinde por trazer. Tem sempre um propósito ali por trás, né, Carol? Sim, sempre um propósito. Um outro ritual interno que eu trouxe é o Compliance Day, também, que roda muito dentro das empresas, que é um ritual corporativo criado para fortalecer a cultura da ética e da integridade dentro das empresas, né, por meio de uma comunicação. E aí, geralmente, as campanhas de compliance são campanhas que são mais voltadas, são mais sérias, geralmente é um documento no Word, e aí a gente trouxe alegria, trouxe cores, trouxe personagens para essa campanha, colocamos brindes ali que se conectam com o negócio, né? Também se conectam com a campanha, se conectam com qual a mensagem a empresa quer passar, mas também trouxe a alegria para essa campanha. Apesar de ser um assunto muito sério, a gente trouxe, colocamos cor, né? Geralmente essas campanhas são mais sérias e é importante reforçar essa parte visual, isso que vai se conectar com o colaborador, isso que vai chamar a atenção dele. E aí o resultado é o reforço de comportamentos estratégicos para a empresa,
Lembra que eu falei lá atrás que o endomarketing ele é responsável por nortear ali as atitudes do colaborador, e aí é através dessas campanhas que a gente consegue fazer isso, né? Ter maior conscientização sobre as normas e condutas da empresa, de ter maior conscientização sobre as boas práticas da empresa, de forma leve, de forma, né, integrada. Ter a ampliação ali da aderência das políticas internas. Então, sem o colaborador perceber, ele já está por dentro de tudo que está acontecendo, das políticas internas da empresa, ele já está se conectando com aquilo ali, e aquilo vai fazer parte do dia a dia dele. O Compliance Day é um ritual que acontece uma vez por ano dentro dessa empresa, e tem o objetivo de fortalecer mesmo essa cultura de integridade e ética. Nossa, eu adorei esse. Esse já é um case de reconhecimento. Foi um projeto que a gente criou também em conjunto com esse cliente. E o objetivo dele é reconhecer práticas de segurança dentro da empresa. E os resultados dessa campanha, que foi assim, foi muito incrível. A gente acompanhou desde a criação da identidade visual até o lançamento dela. É uma campanha que ela roda de forma contínua, né? Uma campanha de reconhecimento. E os resultados dela é o fortalecimento da cultura, né? Então, quando você reconhece ali o colaborador, você também reconhece aquelas boas práticas e reconhece aqueles comportamentos estratégicos, você está fortalecendo a sua cultura, você fortalece as normas e condutas que você quer seguir, né, dentro da empresa. Então, quando você reconhece ele por ter feito uma boa prática, você também está disseminando boas práticas, porque as pessoas olham e falam, nossa, ele foi reconhecido por ter feito tal coisa, que bacana, também vou fazer. Eu também vou ser reconhecida. Então, você dissemina essas boas práticas e o engajamento com os valores e objetivos da organização. Você reforça os valores e objetivos da empresa. Pode passar. Perfeito, Carol. Esse é um case de cultura. E aí, um ponto muito interessante desse case é que é uma empresa de 41 anos de existência. E no ano passado, eles decidiram reestruturar e olhar com um pouco mais de atenção para a cultura da empresa. Por mais que eles tivessem uma cultura muito bem estabelecida, muito bem estruturada, tradicional, é uma empresa capixaba, então eles são muito tradicionais. Eles decidiram olhar com um pouco mais de carinho para essa cultura. Trouxeram uma consultora que fez todo um estudo, fez toda uma análise, né, junto com os colaboradores, de atualização da cultura mesmo, para conectar com o público que estava. Porque a cultura que foi criada foi há 40 anos atrás. Então, como modernizar essa cultura? Como trazer esse frescor e conectar com os colaboradores jovens que estavam ali naquele ambiente? Então, foi feito todo um trabalho de consultoria. E aí, a Formata Ideia foi convidada para criar essa identidade visual, dar vida a essa cultura, e foi assim um prazer enorme participar desse projeto. É um projeto muito queridinho assim nosso. A empresa é voltada para maquinários, né? É uma empresa de tratores, de máquinas, e aí dentro dos valores a gente colocou as engrenagens ali, mostrando que elas se conectam e os valores estão todos juntos ali, sendo todos juntos caminhando, né? Então a gente trouxe a engrenagem como parte do dia a dia deles, né? Parte da cultura, e tem tudo a ver com o segmento. A gente fez toda a parte de onboarding, né? A gente reestruturou a parte de onboarding, reestruturou também a parte externa, que também, por mais que a cultura é interna, o externo também precisa ver e visualizar essa cultura. Então, a gente mudou capa de LinkedIn, atualizou post de vaga, né, de acordo com essa cultura, de acordo com essa imagem que a empresa queria passar, modernizou, trouxe esse frescor para a cultura. E aí foi um processo de estruturação de cultura organizacional, e os resultados disso é o alinhamento entre a cultura, a comunicação e a experiência. Não só a experiência do colaborador, mas também
entra na parte de atração de talentos, né? Quando você vê aquela cultura bem estruturada fora também da empresa, você atrai talentos para a sua empresa. O fortalecimento da identidade organizacional e a maior consistência na jornada do colaborador. Mais uma vez, desde a atração até a contratação, ele está em contato com essa cultura. Até os e-mails de retorno da contratação a gente também atualizou. Então, tudo está conectado. Desde quando a pessoa faz o processo seletivo, ela recebe, né, os e-mails, ela também vai receber com essa identidade visual. Foi um rebranding, né? Sim, sim. E aí, por último, eu trouxe um case de Employer Brand, que também, assim, é o nosso queridinho. Eu adoro trabalhar com o pessoal da Tempo, eles são muito parceiros, é uma empresa que está aí com a gente, um dos nossos primeiros clientes de endomarketing, e a gente caminha muito junto, eles confiam muito no nosso trabalho, nos deram total liberdade para executar, por isso que eu trouxe eles como um grande case de sucesso. Há um tempo, em 2024, né, a Tempo procurou a Formata Ideia para cuidar dos colaboradores. Eles vieram com esse objetivo. Precisamos cuidar dos nossos colaboradores e nos Que deram legal. total liberdade para fazer esse trabalho. Em 2024, nós estruturamos as ações internas que iam rodar em 2025. Conseguimos rodar todas as ações, todo o nosso calendário de ações. Em 2026, em 2025 mesmo, a equipe cresceu, entrou mais gente para a equipe. Inclusive, ela está até participando aqui do nosso webinar, que é a Pamela, que também agregou muito no time. Ela hoje é o nosso ponto focal lá dentro. E o time cresceu, a gente trouxe mais ações, né, em 2026, 2025 e conseguiu fortalecer a cultura. E isso se transbordou, né? Assim, quando você cuida dos seus colaboradores, quando você traz as ações de endomarketing de forma estratégica para o seu negócio, o resultado ele vem como consequência. Então, assim, veio o fortalecimento da marca, né? Veio a experiência positiva para o colaborador, o fortalecimento da reputação da marca empregadora, a maior capacidade de atração e de engajar os talentos internos, o orgulho em pertencer. Hoje, assim, para qualquer colaborador que você pergunta da Tempo, eles têm orgulho em fazer parte. Eles, até os próprios clientes sentem isso, né? Nas nossas divulgações. E isso vai muito para além do interno. A gente começou no interno, mas isso se estende. E aí eu trouxe, né, a equipe, né, da Tempo, algumas ações que a gente fez, a parte também de ambientação, que dentro desse projeto, não só as ações aconteceram, mas também a parte de ambientação corporativa. Então, a gente trouxe essa cultura também para os ambientes. E aí, a consequência disso tudo foram só coisas boas, né? Foi o selo GPTW que a Tempo conquistou ano passado, e foi muito um retorno desse trabalho árduo que a gente fez, né, durante o ano de 2025. Foram mais de 30 ações internas realizadas. E aí, nossa, mas foram 30 ações, mas foram 30 ações internas realizadas de forma estratégicas e conectadas com o negócio, conectada com os objetivos, né, do negócio. E nem sempre são campanhas gigantescas, não. São campanhas pontuais, são campanhas que a gente faz de forma estratégica. Então, campanhas de baixo custo, campanhas de alto custo. Então, a gente vai mesclando ali ao longo do ano e de forma estratégica com o orçamento que a gente tem disponível para agregar ainda mais. Então, esse seria um case de Employer Brand. Nossa, perfeito. Obrigada, Carol. Amei todos os cases que você apresentou aqui para a gente hoje. E agora, vou passar a palavra para a Andressa, porque, Andressa, quero saber como a gente aqui da Comunify tem ajudado as empresas a complementar isso. Boa. Bom, adorei também os cases da Carol. São dicas que a gente pode trazer. Eu acho que o principal ponto aqui é que a gente pode trabalhar independente de verba, né, gente? Eu acho que Sim. colocar a criatividade em jogo, colocar também, às vezes, ações que podem ser simples. Mas aí eu vou falar um pouquinho de um case específico aqui da Comunify. E como o nosso foco, né? Comunify é uma plataforma, como a Debs apresentou aí no início, é uma plataforma de comunicação interna, mas que vai além disso, a gente traz ali outros
funcionalidades que agregam para, de fato, trazer o que a gente está falando hoje de endomarketing que engaja. Então, a tecnologia está aí para aproximar a empresa de colaborador com colaborador, né, os colegas. Pode passar, com o Debs. E quem faz parte hoje do movimento, junto com a Comunify, hoje nós temos mais de 10 clientes. Aqui tem 2 clientes que eu ainda não coloquei, que estão em fase ainda de onboard, mas dentro desses clientes a gente tem segmentos, né, perfis diferentes. Então, entende-se a necessidade de trabalhar comunicação, trabalhar engajamento, utilizando aí, é claro, a tecnologia. Então, eu tenho aí, né, o que falar, né? A Nexa hoje é um time totalmente tecnológico, times que trabalham, às vezes, muito híbrido ou totalmente home office, mas tinha aí o desafio de chegar à comunicação, de trazer mais conexão entre os colaboradores, e tivemos uma participação muito bacana com a plataforma da questão de acessibilidade. Então, a Nexa tinha um caso de colaboradora do próprio RH, do time de RH, onde ela tinha um problema de deficiência visual, e aí a plataforma, né, trouxe aí toda a questão de apoiar essa colaboradora. Então, é uma plataforma onde ela consegue, sim, né, ter ali o aplicativo no seu celular, e aí toda forma de acessibilidade ela consegue acompanhar e participar das ações internas por conta da acessibilidade. Outro case também que eu vou falar brevemente, mas não vou dar muitos spoilers, que eu espero em breve vocês vão ter aí um material disponível, do Grupo Coutinho. Grupo Coutinho, quem é daqui do Espírito Santo, é um grande grupo de redes de supermercados aqui do estado, com mais, fez aí, acho que semana passada, chegou aí a 50 lojas, então você imagine administrar, né, mais de 5 mil, né, colaboradores, eu acho que muito mais que isso, em 50 lojas, espalhado pelo estado inteiro. Então, como que é uma plataforma hoje, não só de chegar à comunicação, né, mas dar mais agilidade e o alcance também, porque é uma empresa onde tem públicos diversos, tem público administrativo e tem a sua base operacional também, então, e também tem público ali mais simples. Então, como chegar à comunicação a esse público que não tinha acesso nem a e-mail corporativo, não tem acesso a um computador. Então, a comunicação chegaria como? Né? A gente sabe que às vezes tem um mural físico ali, mas está dia a dia a pessoa passando por aquele mural? Então, é um case muito bacana, que em breve nós vamos divulgar aí para vocês. E com a plataforma eles conseguiram realmente engajar colaboradores que em ações que às vezes eles não conseguiam, né? Enfim, trabalhando aí sem, de fato, ter ali acesso a uma informação ou uma ação que estava acontecendo dentro da empresa. Bom, mas hoje eu trago para vocês um case do Grupo Edu, pode passar, Debs, que é onde eu tenho aí propriedade para falar com vocês, onde eu estou imergida junto na parte de endomarketing. Então, eu vou dar alguns insights para vocês dos desafios que a empresa estava, né, passando, que passou, né, por alguns desafios, com a vinda de uma plataforma, o porquê, e alguns resultados, e exemplos também que a gente faz de ações usando aí a plataforma. Pode passar, Debs. O Grupo Edu, ele passou realmente, né? Então, como a gente ia manter uma cultura forte, já que a gente passou bem no meio de uma pandemia, fusão de uma empresa. Então, você imagina, uma pandemia, fazendo fusão com 2 culturas diferentes de empresa, não só de culturas empresas, mas culturas também de pessoas, apesar de que Rio e Espírito Santo está muito próximo, mas as pessoas têm as suas tradições, né? Além disso, novos talentos, né? Então agregou aí a conexão, novos talentos vindo para a empresa, reestruturações totalmente diárias, né? Nossa reestruturação do organograma da empresa, e como a gente passou por pandemia, no momento a gente passou todo remoto, é claro, né? Mas depois da pandemia, percebeu-se de um formato de trabalho diferente. Então, nós passamos a ter times híbridos, times que permaneceram totalmente home office, que antigamente vinham totalmente no presencial, e um grande desafio que a gente pensava, como que eu vou fazer uma ação do Dia das Mães, do Dia das Mulheres, quando antigamente, antes da pandemia, todo mundo presencial, a gente estava aqui. Como que a gente agora pode, né, entender esse público, como que a gente pode ir além
para um colaborador que agora está lá em Santa Catarina, um colaborador que está lá no Distrito Federal. Então, também foi grandes desafios para a gente. E as novas frentes de negócios, né? Então, antes, quando passamos por uma fusão, a empresa cresceu e hoje tem outras frentes, outras soluções e frentes de negócios aí da empresa. Pode passar. A gente fala que a comunicação existia, né, com os canais que a gente utilizava anteriormente. A conexão, eu coloco aqui que não em sua totalidade. Existia conexão? Existia, mas não da forma como a gente queria, porque a gente precisou trabalhar a cultura, precisamos disseminar a cultura. Então, a conexão para a gente era algo que a gente precisava trabalhar para também criar ali uma cultura organizacional unificada. Pode passar, Débora. Então, a nossa necessidade foi fortalecer uma cultura organizacional. Dentro desse meio tempo para cá, né, fizemos o nosso deck de cultura, como que a gente ia disseminar esse deck, unificar essa linguagem interna também da empresa, frente que a gente veio aí como grupo Edu, como que eu vou unificar, como que eu vou ter ali, ampliar a minha conexão com times de trabalhos específicos de uma empresa, de outra frente de negócios, gerar maior engajamento e também um engajamento genuíno, né? O próprio colaborador se engajar, a fazer parte, né? Carol falou ali a questão do protagonismo do colaborador. Como eu faço o meu colaborador fazer parte? E também ele se sentir pertencente, né? Não só na cultura, mas nas ações, independente de onde ele está. Pode passar. Veio, então, a solução, foi a implantação da plataforma de comunicação interna, hoje a Comunify. A Comunify, ela nasceu dentro da empresa. O grupo Edu, ele foi o piloto da Comunify. Então, a gente tem aí, né, aquele gostinho de fazer parte realmente do nascimento de uma plataforma. Isso foi em 2024. Então, há 2 anos, nós iniciamos o projeto piloto aqui interno. E dali, né, é claro que tiveram áreas e pessoas específicas que iniciaram com a plataforma. Então, para entender realmente até onde a gente ia, quais poderiam ser até mesmo melhorias, tá, da plataforma. E a partir aí, eu acredito que em outubro de 2024 foi a virada de chave, onde todos os colaboradores da empresa, eles tiveram acesso a essa plataforma, onde a gente conseguiu unificar no ambiente digital ações, iniciativas de endomarketing, reforçar e trabalhar a nossa cultura, a nossa comunicação também, e o que veio aí, muito de novidade, o nosso queridinho, a gamificação. Então, com o apoio da Comunify, o Grupo Edu conseguiu enxergar a gamificação de uma forma estratégica, muito que a Carol falou aí de propósito, né? Então, é usar a gamificação com um propósito. Todas as ações, né, de endomarketing, quando também a gente pensa aqui interno, a gente olha no nosso mapa estratégico, é algo que a nossa rede de gente de gestão fala. Primeiro, a gente tem que olhar, vou fazer uma ação de Dia da Mulher. Em que pilar está nesse nosso mapa estratégico? É cultura ativa, é trabalhar saúde e bem-estar do colaborador, é desenvolvimento da liderança, é desenvolvimento e treinamento do profissional. E a gamificação ajuda a gente a pensar, e aí eu falo muito que a gamificação vai muito para a criatividade. O que eu posso, qual é a minha dor, e aí eu coloco em prática, o que eu posso colocar em prática para que eu consiga disseminar isso, que eu consiga engajar meu colaborador nessa ação, que ele consiga aprender e ter uma consciência de tal sobre a saúde mental. Depois eu vou falar um pouquinho como que a gente já trabalhou gamificação em algumas frentes. Pode passar, Debs. Aqui tem uma carinha da plataforma com algumas frentes do que o Grupo Edu trabalha até hoje. Então, o feed institucional é, de fato, onde o colaborador tem acesso às informações da empresa de forma segmentada. Então, também, imagine você ter... Hoje, a gente sabe que o Instagram tem muita comunicação. Você, às vezes, não consegue filtrar aquilo que você quer. Então, a plataforma permite também, se for uma comunicação focada só para liderança, então, segmenta só a liderança que vai receber. Uma comunicação também de acordo com um grupo de conteúdo. Então, a gente tem ali um grupo de conteúdo que é a CIPA. Então, quando tem comunicações da nossa CIPA interna, sai ali que é uma comunicação da CIPA, sai uma comunicação que é da nossa diretoria de tecnologia de TI. Então,
a gente consegue também colocar para o colaborador que aquela comunicação está saindo de uma diretoria ou de uma ação específica da CIPA, ou do time do marketing, ou do time... Então, isso também traz uma visibilidade interessante para o colaborador. E o feed da galera também, que aí entra um ponto-chave que para a gente foi muito interessante, que é de trazer o protagonismo do colaborador para a comunicação. Então, o colaborador arrasta para o lado ali o feed e ele consegue participar, ele consegue colocar o seu dia a dia, está no cliente, fechou um projeto, tem ali uma fotinha de uma colaboradora que participou de um treinamento, consegue disseminar também informação. Gente, vai ter tal webinar, bora entrar. Então, assim, o próprio colaborador ajuda a empresa no crescimento e na disseminação da comunicação. Então, às vezes, a gente fica sabendo realmente que conquistamos um prêmio, o colaborador está lá recebendo um troféu, né? O canal Diamante aqui da Sênior estava em Blumenau, recebeu o troféuzinho de canal Selo Diamante. Então, isso também gera aquela expectativa do colaborador de acompanhar também, de outra forma, as notícias que fazem parte da empresa, mas do olhar do colaborador. Então, isso para a gente foi um senso de protagonismo muito grande, onde a gente dá voz para os nossos colaboradores. E ali no painel também outras funcionalidades que traz muito acesso rápido, como o painel de férias do colaborador, precisa do Olerite, eu estou fora da empresa, eu estou num final de semana, eu estou fazendo, estou fechando um financiamento de um carro, eu preciso do meu Olerite naquela hora. Então, no próprio aplicativo, o colaborador consegue ter acesso ao Olerite fácil, em formato PDF, informe de rendimentos, o calendário oficial da empresa também. Hoje, os nossos colaboradores, eles não precisam ver com RH. Que dia que vai sair o pagamento nesse mês, porque tem feriado? Já está todo o calendário de pagadoria, tem calendário das nossos rituais ali, né? O PIT, todas segundas, quartas-feiras do mês, o colaborador já tem ali na agenda, já sabe que vai ter ali aquele PIT. Feriados, como nós temos unidades em 3 estados, então eu sei que na Bahia na Bahia, porque a gente tem time alocado lá. Na Bahia é um feriado, então eu sei que os colaboradores ali da Bahia não trabalham naquele dia. Em Minas, Rio, então facilita muito. E a parte da gamificação, né? A gamificação vem aí também como um queridinho, como eu falei, com um olhar estratégico, não só como Comunify, mas como Grupo Edu. A ideia não é trabalhar a gamificação aqui como uma brincadeira, um joguinho. A gente utiliza a gamificação de uma forma, vamos dizer assim, leve, uma forma que não tem concorrência de um colaborador com outro, mas que ele está ali, vamos dizer, tendo a jornada dele de curtir, comentar, de colocar os conteúdos dele no feed da galera, participar dos opines, participar de fórum, de forma que ele acumula pontos, tem ali as suas moedinhas comunicões, e aí ele resgata itens próprios da empresa, né? Então, tem camisetas, mochilas, então tem aquela sensação assim, não, se eu vou juntar meu comunicões porque eu quero aquela mochila, eu quero aquele ecocopo. E aí eu vi que alguém colocou aqui no chat, falando bem assim, nós somos totalmente home office, como remoto, como, né, ter itens físicos e tudo mais pode ser, às vezes, realmente, né, um custo, né, enviar para o colaborador na casa dele. Então, tem também possibilidade, aí eu falo, gente, tem que colocar a criatividade na mesa. A gente tem ali um esticadinho no fim de semana. É como fosse um benefício que o colaborador vai resgatar. Quem não quer sair um pouquinho mais cedo numa sexta, ou entrar um pouquinho mais tarde numa segunda-feira, ou aproveitar que vou viajar, então vou sair um pouquinho mais cedo. Então, crie também possibilidades de itens que não sejam palpáveis, né? De brinde físico. Então, esse esticadinha também, às vezes, é concorrido aqui interno, ou você coloca um plus aí no seu ticket. Ei, boa tarde. Alguém falou? Tudo certinho? Tudo certinho, pode seguir, Andressa. Também de você ter a criatividade de colocar itens que, às vezes, você realmente não consegue entregar para o colaborador. Então, a gente já teve aqui também o dica de livro do gestor. O colaborador resgata um voucher de livro e o seu gestor indica o livro. Então, com a facilidade hoje, por exemplo, da Amazon, você consegue, né, a empresa consegue comprar o livro e ser entregue direto na casa do colaborador. Então, é uma facilidade também de você conseguir entregar, às vezes, algo
que está relacionado ali a algum conteúdo, um desenvolvimento do colaborador. E além dessa gamificação na jornada ali de dia a dia, vou passar um pouquinho, porque a gente não pode estourar o nosso tempo. A gente tem também a criação de campanhas, de aventuras e missões dedicadas a uma frente de atuação, ou ligado à saúde do colaborador, ligado ao desenvolvimento. Tem os reconhecimentos também, que a Carol deu um exemplo ali físico do reconhecimento, a plataforma que permite você dar reconhecimento. Eu até anotei aqui alguns dados falando das tendências de 2026, além do mobile first, é o reconhecimento em tempo real. O reconhecimento tem a cultura do feedback. Normalmente as empresas possuem ali no seu deck de cultura a cultura do feedback. E aqui um colaborador pode dar o feedback, um reconhecimento para outro colaborador em tempo real, ou para mais de um colaborador, de acordo com trabalho em equipe, ele me ajudou nisso, de postura consultiva, e além também da facilidade de acesso ao colaborador aos benefícios, né? Então, o colaborador às vezes só lembra que ele tem ali uma ajuda de custo educacional quando ele entra na empresa. Pô, já estou 5 anos aqui, eu nem lembrava. Então, o colaborador, né, tem fácil acesso de rever tudo que a empresa oferece, tanto de psicologia viva. Hoje a gente tem ali uma parceria com o El Hub dele ter acesso a consulta ao nutricionista, 2 consultas gratuitas no mês ao nutricionista. Então, a gente também tem esse olhar de deixar facilitado para o colaborador benefícios que estão em prol dele, não só de desenvolvimento, mas também relacionado à saúde. Pode passar, Debs. E os resultados, né? Além do engajamento, participação ativa, o protagonismo, o reconhecimento, como eu falei, a melhora do clima organizacional, a disseminação também da cultura, né, do nosso deck de cultura e todas as frentes de atuações que a gente tem, a gente trabalha totalmente ali dentro da plataforma, e o acesso a benefícios e informações, como eu falei ali também. Pode passar. Então, mais do que a gente medir acessos, né? Quantas pessoas acessaram, quantas pessoas curtiram, o grupo Edu começou a medir, né, a sentir realmente o pertencimento do colaborador. O quanto que os colaboradores, né, em ações que a gente faz, nós fizemos uma ação que, assim, bolão da Copa. Quem no meio de uma Copa não se empolgou em ver o Brasil passar? Fizemos o bolão da Copa, deixamos o pessoal ali, colocava ali no feed da galera, querendo trocar figurinha. Minha filha está com um álbum de figurinha. Então, você faz também, você às vezes extrapola ali aquele olhar do dia a dia de trabalho. Então, eu me sinto confortável em colocar ali informações, de trocar informações ali, como, por exemplo, no feed da galera, e ele tem ali esse protagonismo e o pertencimento. E isso gerou, né, pode passar, Debs, para a empresa, né, o sentimento de pertencimento. Na pesquisa NPS, que foi medida no período aí de um mês, de 73,6% de promotores, nós passamos em um ano para 85,7% de colaboradores promotores ligados ali à satisfação, a engajamento mesmo nas suas ações. Então, teve um aumento bem significativo. E o que isso refletiu? O orgulho de pertencer. Carol demonstrou ali também na Tembo, nem foi combinado, mas demonstrou também junto ali o orgulho de pertencer dentro da empresa. Nesses 12 meses, conquistamos novamente nesse ano, pelo 8º ano consecutivo, o selo GPTW, estamos aí também no ranking de melhores empresas desde 2018, se eu não me engano, então 2025, ficamos em 3º lugar no segmento de tecnologia, melhor empresa para se trabalhar no Espírito Santo em 2025, e no ano passado, esse mini case que eu estou passando para vocês aqui foi um case de um projeto que foi escrito para a BRH, onde esse projeto ele conquistou o 1º lugar na categoria de desenvolvimento, chega até a me arrepiar, gente, mas o 1º lugar na categoria de desenvolvimento do Prêmio Ser Humano da BRH do Espírito Santo. E conquistamos esse selo aí com muito orgulho de todas essas ações que a gente vem trabalhando com o colaborador. E aí, para passar também um pouquinho para vocês como que a gente utilizou a gamificação ou utiliza a comunicação, pode passar, Debs. Conscientização com a nossa CIPA, né? Já que nós não somos uma equipe
totalmente operacional. A gente tem um time que utiliza EPIs, né, que às vezes vai para o cliente, precisa de alguns EPIs na parte de acesso e segurança. Então, a gente tem um reforço para eles ali na disseminação dessa importância do uso, mas nós somos um time muito administrativo, né? A gente fica muito sentado, então a gente tem ali a ação como o Larry Dort, de levantar com dicas, né, dele fazer aquelas pausas. Fizemos um desafio do Janeiro Branco, do autocuidado, da saúde mental. No ano passado, realizamos uma aventura em missão durante uma semana de hábitos que o colaborador deveria ter mais saudável. Então, ele deveria se hidratar mais, ter uma alimentação saudável. Então, o colaborador coloca as evidências, vai conquistando ali o ranking, e aí ele conquistou, 3 colaboradores ficaram ali no top 3, e aí cada um teve um reconhecimento, né? Acho que foi um spa, um voucher do spa, e colocaram também um voucher no Caju nosso na categoria de saúde. Então, também é uma forma que, às vezes, a gente não tem um brinde físico para entregar, então, independente do colaborador, do estado onde ele estiver, esse voucher, que eu acho que era do Buda Spa, poderia ser usado em alguns estabelecimentos de spa mesmo, né, de cuidado do colaborador. Isso. E outro também, que é eu replicando dentro da comunicação interna, nós estamos com uma gamificação rolando da cultura consultiva, que é algo que nesse ano a empresa está trabalhando, de acordo com o deck de cultura, como o fortalecimento da postura consultiva do colaborador, então, evidências que ele tem interno entre colaboradores ou com clientes, e aí também o trabalho que a gente está fazendo de embaixadores da cultura, essa disseminação, todos os treinamentos que eles estão tendo, e o multiplicador do conhecimento. Então, também a gente promove internamente treinamentos, desenvolvimentos, comunicamos internamente, e é uma forma também, se quiser trabalhar com opine, quiz, para saber se o aprendizado foi, de fato, incorporado com o conteúdo que foi disseminado nos treinamentos. Bom, passei um pouquinho aqui rápido, mas bora lá. Obrigada, Andressa. Adorei ver como o grupo Edu utiliza toda a nossa plataforma. Eles usam tudo, né? Sim. Sim. Bom, e também adorei ver como as duas empresas se complementam, né? A Formato Ideia pensando ali com a criatividade nas ações em si, e aqui a gente da Comunify já pensando em como sustentar e amplificar isso no dia a dia através da nossa plataforma. Bom, mas vamos para um bloco mais descontraído. Eu vou trazer algumas falas muito comuns no mercado e eu quero saber de vocês se é mito ou se é verdade. Primeira fala, brinde gera engajamento. É mito ou é verdade? Eu considero verdade, mas vamos lá, o brinde tem que ter propósito. Entregar o brinde por entregar, sem muito propósito, sem ter nenhum objetivo, se perde mesmo. Então, o brinde gera engajamento, mas ele precisa ter propósito e objetivo. Concordo. Teve um colocou aí meia verdade. Depois nas perguntas a gente vai. Quando não tem objetivo, é isso aí, não tem propósito, não tem... Exatamente. Entregar uma balinha por entregar, né? Então, o que está por trás ali? Perfeito. Próxima fala, gamificação funciona para qualquer empresa. Mito ou verdade? Bom, pode falar, Carol. A gamificação, eu acho que como a Andressinha trouxe aí, né? Ela tem o poder de potencializar uma cultura que já existe. Então, a gamificação funciona e ela mostrou aí que para qualquer empresa. E assim, funciona para qualquer empresa, mas também é a mesma coisa. Ela tem que entender o seu perfil, o seu público. Sim. Pode ser que uma ação que deu muito certo, talvez aqui dentro da Uidu, não dê certo, talvez na Tembo. Então, ela tem que entender Sim. o perfil e trabalhar a gamificação de forma realmente aí estratégica. Hoje em dia, estamos usando muito a gamificação na parte de treinamento, desenvolvimento, isso é até uma tendência. E outro também, uma pesquisa que eu peguei da Talent LMS, onde fala que 89% dos colaboradores afirmam que a gamificação os torna mais produtivos. Então, não trabalhe só a gamificação só para a pessoa resgatar um brinde, mas trabalhe ali a gamificação de uma forma onde ele vai se desenvolver.
e outro que 88% falam que tornam-se eles mais felizes, né? Ah, eu estou trabalhando ali, eu vou conquistar o primeiro lugar, e focando ali também no brinde, né, que gera engajamento, às vezes uma coisa junta com a outra. Quem não é motivado por algo, né? Então, independente se você trabalha algo voluntário, eu estou fazendo por um propósito e por uma troca. O ser humano, ele vive em vias de mão dupla, né? Em troca. Eu estou dando isso para eu receber em troca algo, né? Então, a gamificação também linkada a um brinde gera uma visibilidade e um engajamento maior. Sim, um ponto muito importante que a Andressa trouxe é entender esse público. É muito importante entender o público, entender de fato qual é o tipo de público que você vai se comunicar. Por um exemplo prático que a gente trouxe em uma CIPAT também, a gente ilustrou situações do dia a dia de um cliente, por exemplo, ele usava um maquinário de forma inadequada, ou ele não usava luva, ou ele usava. Conseguimos listar as principais situações que aconteciam no dia a dia desse cliente, e aí a gente ilustrou, desenhou mesmo, e criamos um jogo de 7 erros. E foi uma ação também de baixo custo, nós colocamos essa folha dos jogos dos 7 erros. Era uma empresa que tinha refeitório, então a gente colocou essa folha no refeitório, poderia também ser digital, né? Mas na época a gente fez físico. E aí, para quem não conhece o jogo dos 7 erros, são 2 imagens semelhantes, e aí você tem que encontrar os erros nessa imagem. E aí eles mesmos ticavam os erros que eles cometiam no dia a dia. Então a gente entendeu o público e criou situações ali do dia a dia do colaborador. Eu concordo. Resumidamente, então, gamificação funciona assim para qualquer empresa, desde que siga um propósito, siga a cultura da empresa e tenha a ver, né, com o perfil dos seus colaboradores. Entenda o perfil, justamente. Isso aí. Então, por último, comunicação visual é só detalhe. Mito ou verdade? Mito. Isso daí também é mito. As pessoas decidem em poucos segundos se elas vão prestar atenção em uma comunicação ou não. Então, a comunicação visual não é só um detalhe, e as imagens de IA estão aí para falar, né? Que não é só um detalhe. O colaborador e as pessoas também já identificam quando é uma imagem feita por IA, quando não é. Então, assim, quantas pessoas visualizam aquilo? Pensa um colaborador visualizando talvez um e-mail ou uma comunicação feita 100% por IA. Ele vai bater o olho naquilo, ele vai falar: eu consigo fazer uma imagem dessa. A empresa nem se preocupou em criar algo personalizado para mim, uma comunicação direcionada para mim. Ela foi lá no chat, jogou e fez em segundos. A empresa não teve o cuidado de se preocupar com essa comunicação. A empresa, ou até mesmo a gente, como consumidor mesmo, quando vai em um estabelecimento que visualiza que a imagem foi feita por IA, eu já, opa, essa empresa não teve o cuidado de se comunicar com o cliente. O colaborador, da mesma forma, ele também sente isso, que a empresa não teve o cuidado de se comunicar com ele de forma personalizada, de forma direcionada. Ele não sente que aquela mensagem foi feita exclusivamente para ele. Então, a comunicação visual não é só um detalhe. Concordo, Carol, concordo com tudo, inclusive. Esses dias eu estava no iFood, vou contar um pouco o que aconteceu comigo. E aí, em um restaurante, todas as fotos dos pratos eram feitas com IA. Gente, como é que eu vou pedir uma comida nesse restaurante se eu nem sei a cara da comida de verdade? Não tem como. Bom, mas para fechar esse bloco, eu trouxe só uma perguntinha para vocês. Na experiência de vocês, o que acaba com uma campanha de endomarketing? Bom, e aí, Andressinha? Vai começar? Bom, você começa ou eu começo? Se eu pudesse resumir, o que possa acabar é você não entender realmente o seu público e não ter um propósito. Fazer qualquer coisa para fazer, por tabela. Não, é dia da mulher, a gente tem que fazer alguma coisa e papou, entendeu? Claro que tem que ter um planejamento, fazer algo alinhado, mas fazer por fazer, para cobrir tabela e claro, assim, não ter a cara
a personalização da sua empresa, do seu público, acaba com uma ação de endomarketing. Sim, a falta de planejamento, a falta de escuta, a falta de coerência, né? Tem que fazer sentido e tem que fazer propósito para a empresa. O engajamento, ele não acontece porque a empresa falou. O público, ele tem que se sentir tocado, ele tem que sentir que aquela mensagem foi para ele, né? O engajamento acontece quando o colaborador sente que aquela mensagem foi para ele. E aí, um exemplo que a gente pode até, um exemplo prático disso por exemplo, são as campanhas de Halloween. Eu já tive um cliente que ele falou: meu sonho é fazer uma campanha de Halloween aqui na empresa. E aí, quando a gente foi olhar para o público, será que o público, de fato, o público interno, se conectava com aquela ação? Fazia sentido fazer aquela ação para aquele time, por mais que fosse uma vontade da gestão fazer essa ação? Será que se conectava com o time? Será que fazia sentido para o negócio fazer aquela ação? E a gente identificou que não fazia sentido e não seguimos com a ação. Então, é olhar para esse público e entender, faz sentido? Não faz? Um case também aqui mesmo, né, no grupo Edu, às vezes a gente vê empresas de Blumenau, né, que são muito empresas de software, de TI, que eles fazem muito a fantasia no Halloween, decora toda a empresa. A gente já passou muitos anos atrás a tentar fazer alguma coisa de movimento, mas assim, meio que se perdeu, entendeu? Então, nem todo o nosso público interno é adepto a isso. Então, vai muito também da cultura da região, né? Aqui na região do Espírito Santo não tem tanto um costume tão grande de Halloween, ou tão grande no dia do nerd, se vestir de cosplay e tudo mais. Então, é entender também não só o perfil da empresa, mas o perfil da tradição, da cultura da região. Perfeito, perfeito. Obrigada, meninas. Agora que entendemos o que é mito, o que é verdade, vamos para o último bloco. Mas já podem mandar, pessoal, já podem ir mandando perguntas no chat, que logo mais elas vão ser respondidas pela Andressa e pela Carol. Eu já vi que tem algumas mensagens no chat, mas podem mandando as perguntas de vocês. Bom, Carol e Andressa, para vocês na comunicação interna, o que gera mais adesão? É a emoção, é a recompensa ou o propósito? Tudo se completa e tudo se complementa nessa. É, Depende, mais uma vez, né? É entender esse público, entender o que vai fazer sentido para esse público nesse momento. Talvez aquele público, naquele momento, ele precisa de ser reconhecido. Talvez naquele momento ele precisa de emoção. Igual lá no primeiro case que eu trouxe, teve a emoção, teve a recompensa, teve um propósito, mas aquele público ele precisava da emoção, ele precisava ser tocado, ele precisava daquele carinho naquele momento. Então, acho que a chave do negócio é entender o público, e aí concordo. o que se encaixa nesse público. Mas Perfeito, tudo se Carol. conecta e se complementa. Se conseguir fazer os três juntos, perfeito, Tem que mas ter o acho que equilíbrio. um equilíbrio e um pode complementar assim o outro. Perfeito. Carol, essa para você, o que diferencia uma ação comum de uma ação memorável? A personalização. Quando o público sente que aquela ação foi feita para ele, né? Ele sente que aquilo foi feito exclusivamente para ele, que está conectado. Aquilo ali é memorável, aquilo ali gera impacto e gera conexão. As pessoas gostam de ser vistas, as pessoas gostam de ser valorizadas. Quem não gosta de ser valorizado? Verdade. Então, assim, para uma ação ser memorável, as pessoas precisam sentir que de fato foram feitas para elas aquelas ações. Perfeito, obrigada, Carol. E por último, para as duas responderem, como transformar campanhas pontuais em cultura? Vou só falar um pouquinho, mas a Carol deu já um exemplo, né, de rituais, mas eu acho que assim, a cultura ela é viva. Então, entender o momento, o que precisa ser trabalhado. Então, aqui no grupo Edu, o que precisa ser trabalhado nesse ano, que a gente colocou ali desde o início, foi a postura consultiva de todos da empresa, independente se ele é do comercial ou não. Então, entender o momento, entender realmente assim, tá ligado com a minha cultura, eu preciso reforçar, eu preciso trabalhar, e eu preciso também explicar para o meu colaborador o que é uma postura consultiva. Então,
rolou aí documentação, material, o deck de cultura está no meio, e essa gamificação também que a gente está trabalhando. Então, nós trabalhamos ali como um ritual essa gamificação de 6 meses para reforçar uma postura que a gente quer dentro da empresa. Perfeito. Sim, os rituais internos é a cultura na prática, né? Gente, os rituais, eles têm o poder de mudar o comportamento e as atitudes dos colaboradores. Então, quando a empresa cria momentos recorrentes de reconhecimento, de comunicação, de liderança e de celebração, ela deixa de fazer campanhas isoladas e passa a fortalecer a cultura diariamente. Então, aquele movimento passa a fazer parte da empresa, né? Então, os rituais internos é a cultura na prática acontecendo ali no dia a dia. Perfeito, obrigada, meninas. Bom, a gente viu muita coisa legal, deu para aprender bastante com a Comunify e com a Formata Ideia. E agora é a vez de vocês, do público. Eu vou ver se vocês já mandaram alguma perguntinha aqui no chat. Opa, eu já passando. Posso repassar algumas coisas aqui que Pode eu vi, né? passar, pode repassar. Eu também Teve tô a abrindo tudo Samantha, né, agora. falou que aqui temos o desafio de atuação 100% remota, então ações presenciais e envio de brindes são inviáveis, então, como eu falei, tem que trabalhar recompensas ou itens que realmente não sejam físico-palpáveis, mas que fazem também sentido, né? Então, por exemplo, aqui na empresa a gente tem um esticadinha no fim de semana, tem um adicional do Vale Caju, ou itens que você consegue agregar a compra e entregar, né, já direto para o colaborador, sem vir para a empresa. Então, às vezes, tem ali um custo baixo ou zero pelo envio, né? O Gustavo também colocou que hoje o maior desafio dele é conseguir parar a operação para fazer ação de endomarketing. Compreensível, nem sempre a gente consegue parar, só que tem solução para isso. Na Cipátima, que eu trouxe como exemplo, a gente fez uma blitz. Então, antes do colaborador entrar na empresa, ele passava por essa blitz. Era a blitz da Cipátima, né? Então, assim, antes dele entrar no horário de trabalho dele, ele tinha um contato com a ação. Outra forma também de estar em contato ali com o colaborador é no horário de almoço. Se a empresa tem um refeitório, né, a gente consegue também fazer ativações no horário de almoço e aí fazer com que o colaborador se conecte, né, com as ações de endomarketing. E quando dá, a gente consegue também fazer os turnos, né? Uma parte vai, depois a outra parte vai. Então tem como solucionar, Gustavo. É só ajustar e conta com a Formata Ideia para isso. O ponto é o que a gente falou, é conhecer o seu público, o horário dele, né? Então, até mesmo da comunicação interna. Como que eu vou colocar uma comunicação interna para o meu colaborador que é de uma área industrial, que ele não fica com o celular o tempo todo? Entende o seu público, tem uma jornada tem um tempo de parada, tem uma hora onde ele vai para o seu descanso, né, que é obrigatório, tem uma hora que ele vai estar no refeitório, uma hora realmente que tem ali aquela pausa, entende e coloca a programação daquela comunicação naquele horário ideal. Então, é você entender realmente o público e usar a criatividade. Eu falo que a criatividade ajuda muito. Sim, verdade. Perfeito, eu vim aqui para o começo de novo, gente. Bom, que eu vi de comentários foram esses 2 ou 3 que a gente repassou ali. Pessoal, sintam-se à vontade, não fiquem acanhados, podem mandar a pergunta de vocês que a gente vai lendo. Mas Tem eu gente tenho perguntando um sobre a pedido. gravação. A gente vai disponibilizar depois no nosso canal do YouTube. Eu vou mandar para vocês por e-mail também, não se preocupem, vai dar para assistir e reassistir depois. Mas eu tenho um pedido. Não é nenhuma pergunta, é um pedido. Eu queria que vocês dessem, se vocês tivessem que dar um conselho, um único conselho para quem está começando a estruturar o endomarketing na empresa agora, que conselho seria esse? O meu conselho são etapas, tá? O meu conselho se divide em etapas. Antes de pensar nas campanhas, antes de tudo, organize os canais de comunicação. E a Comunify está aí para nos apoiar
nisso. Então, antes de lançar qualquer campanha, certifique que o seu canal de comunicação está alinhado, que todos os seus colaboradores têm acesso a esses canais de comunicação. Então, assim, antes de tudo, organize a sua comunicação. Antes de pensar em brinde, antes de pensar em criar qualquer ação, entenda o seu público, né? Faça uma pesquisa, solta uma pesquisa interna, entenda o seu público. Por mais que muito que a Andressinha trouxe aqui, são colaboradores que já estão lá há 5 anos. Há 5 anos atrás a pessoa entrou de um jeito, hoje ela é de outro jeito totalmente diferente. Então as pessoas evoluem, né? Então é importante conhecer o seu público hoje. E aí, tendo o canal, os canais organizados, conhecendo o seu público, aí sim a gente tem clareza para criar as campanhas. E aí é usar a criatividade ao seu favor, trazer as estratégias de marketing, né, para o negócio, trazer para as campanhas de endomarketing. Então, utilizar essas estratégias ao nosso favor e implementar. São essas 3 etapas aí que eu sugiro para quem está começando o endomarketing agora. Obrigada, Carol. Aqui na empresa, né, no Grupo Edu, a gente já tem, eu acho, uns 3 anos, se eu não me engano, que a gente trabalha, eu acho que desde 2023, né, 3 anos. A gente trabalha com, acho que a Natália colocou aqui, fazer o calendário e definir prioridades. A gente gera um calendário realmente de ações que fazem sentido para a gente. E às vezes a gente insere alguma data que a gente nunca trabalhou, até mesmo para sentir. Né? Faz sentido, por exemplo, teve ação uma vez que a gente fez que foi baixíssimo engajamento, ninguém nem atuou, nem compartilhou, então a gente entendeu que aquela data não fazia sentido. Então, Sim. O calendário ajuda muito a gente divide por mês, as ações, as datas, o que a gente vai fazer, vai ser uma ação, vai ser uma comunicação apenas de conscientização, e às vezes a gente determina atores, se a gente tem verba ou não, porque tem realmente ações que a gente não tem verba nenhuma. Então, o calendário ajuda e muito a gente. E um outro ponto também que a gente trabalha ao final do ano, a gente lança uma pesquisa de satisfação de todas as ações que a gente faz dentro da empresa. Todas. E de tudo, né? O kit do colaborador, a ação do Dia das Mulheres, foi isso, 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 isso. O que você, se você participou, né? Porque pode ter ali colaborador que não participou, que ele entrou depois, né? Iniciou a jornada na empresa depois daquela ação. Para a gente entender realmente. Então, dali a gente fala assim: não fez sentido para mim essa ação. Então, a gente também tem esse parâmetro, é o que a Carol falou. A gente tem que medir, tem que pesquisar dentro do nosso público e entender. Às vezes vai ter uma ação que a gente nunca fez e que às vezes pode dar muito certo. Ou que a gente faz, a gente tenta fazer e não dá certo de jeito nenhum. Então, entender o público, fazer pesquisa, o calendário ajuda muito a gente. E às vezes também, assim, a gente quer fazer uma coisa mirabolante e tudo mais, a gente não tem braço, ou às vezes não tem verba. Então, a gente tenta, né, realmente, com a criatividade, ou às vezes fazer o simples, mas que tenha o propósito, que esteja no propósito da empresa e que, de repente, vai dar ali uma visibilidade e um engajamento bacana. Às vezes o Sim. básico já é muito significativo, né? O a verdadeiro Natália, básico que funciona. Exatamente. A Natália colocou que gostou da ideia da pesquisa. A gente está até com ideia para ano que vem a gente não deixar um ano, deixar talvez num período menor para a gente conseguir acompanhar melhor a cada tempo, né? Ou a cada 3 meses, ou por semestre. Hoje, né, desde quando a gente iniciou nesse formato de calendário, a gente faz a ação, essa pesquisa anual. E a gente coloca tudo, gente. A gente detalha, a gente coloca, às vezes, até foto para a pessoa lembrar da ação, né? Então, por isso que às vezes a gente pensou em não deixar ela anual. O legal da Perfeito. pesquisa, até complementando o que você falou, Andressinha, e a Anne também trouxe aqui, a gente construiu essa cultura junto com a Tembo em todas as ações que acontecem. Hoje já é automático, assim. Todas as ações que acontecem, a gente solta uma pesquisa de satisfação para os colaboradores para entender. E aí, nessas pesquisas, vem muitos insights, até a própria participação do colaborador naquela ação. Se teve muita participação, se não teve, se teve adesão, se não teve, o que foi ruim, o que a gente pode melhorar. Então, assim, isso já é cultural deles e a gente também implementa em todos os nossos clientes, que ao final de cada ação a gente solta essa pesquisa. E essa pesquisa dá muito retorno, porque a gente consegue ouvir, de fato, o público diretamente, né? Então, assim,
ali é o ouro do negócio. Quando você olha Perfeito. para o seu público e tem contato direto com ele, você consegue lapidar cada vez mais as campanhas, trazer campanhas mais personalizadas, mais conectadas com o público, e aí, de fato, engajar esse público. Só complementando, outro ponto que a Anne trouxe aqui, muito importante, é a área de comunicação em conjunto com o RH. O quanto é importante as duas áreas caminharem juntas, né, e unidas ali, traçando essas estratégias em conjunto. Então, assim, um outro ponto muito importante mesmo, porque o RH vão ter todas as informações que são muito Sim, importantes para a área Sim. caminhar cada vez mais. aqui no Grupo Edu a gente não tem uma área de endomarketing, a gente tem aí, vamos dizer assim, um squad que é formado pelo time de marketing e pelo time de gente de gestão. Então, é um trabalho feito em duas mãos, em vias, né, de duas áreas que se complementam muito, né? Apesar de Sim, não ter uma área específica de comunicação interna, mas o time de marketing hoje ele é responsável pela comunicação da empresa, interno ou externo, mas a gente criou um squad com pessoas chaves das duas áreas, que aí se complementam, aí vem criatividade de uma, a informação de pessoas do outro, então se complementam muito. sim. Muito bom. Bom, obrigada, O menina. Diego colocou aqui uma pergunta sobre a comunicação. Aqui esbarramos na dificuldade de comunicação. Hoje temos um Instagram privado só para colaboradores ativos e divulgamos nossas ações, mas esbarramos na proibição do uso de celular na indústria. Teria alguma ferramenta para indicar para melhorar a comunicação? Bom, eu posso falar um pouco daqui, até numa empresa onde nós fomos apresentar a Comunify, onde também era uma indústria, e eles têm essa questão de realmente não pode usar, por questão de segurança mesmo, não pode usar nenhum tipo de equipamento de celular. Então, é entender o horário da troca de turno ou da troca de descanso, onde você vai imputar essas informações. Então, até um caso, né, do próprio Grupo Coutinho, que no webinar que nós fizemos no final do ano passado, ele, né, colocou lá no chat que ele entende as trocas de turno dos colaboradores, onde ele coloca a informação naquele momento. Eu sei que todas as quintas-feiras, às 3 horas, ou todos os dias da semana, às 3 horas, tem uma parada. Então, é uma parada onde o colaborador pode ter acesso ali ao celular, pode ter acesso, né, enfim, aí eu não estou falando, não vou nem falar da Comunify, em qualquer outra comunicação, aonde ele faz aquele descanso, aquela parada, ter aquela comunicação. Então, realmente é uma forma onde você pode disseminar a comunicação, engajar de alguma forma. Igual a Carol colocou ali também da ação da CIPAT, ou que eu não recordo, CIPAT? Pelo meio ambiente, Esse parte. da CIPAT. Então, como time operacional não pode parar, então, entendeu? Antes dele entrarem, né, de iniciar a jornada, no período do refeitório, conseguiu incluir ali alguma informação, às vezes visual. Então, realmente, o celular, se for o uso da plataforma de celular, entende o momento ideal onde você vai disparar aquela comunicação. E, às vezes, disparar por público. Eu vou... essa equipe, ela para tal horário, a outra equipe para tal horário. Então, você também consegue segmentar a comunicação para não ficar tudo ali naquele feed. Então, é mais prático, realmente, a segmentação e o horário realmente específico do colaborador. Isso aí. Mais alguma pergunta? Tem uma aqui da Pamela. Eu diria que a primeira pergunta é: endomarketing para quê? Porque o endomarketing não resolve problemas estruturais, ele amplia a cultura, como vocês falaram. Por vezes, as respostas dos colaboradores podem ser negativas em âmbitos mais ampliados. E perguntar sem estar preparado para ouvir é um tiro no pé. É um trabalho de Sim. cultura, né? Sem sombra de dúvida, como você colocou ali. O endomarketing, eu aqui como fazendo parte, é um olhar para o colaborador. E você tem que entender o momento que está acontecendo na sua empresa. Então, podem ser momentos que podem ser mais críticos. Então, como que você pode trabalhar uma ação de endomarketing no momento mais crítico? Às vezes pode ser que tenha uma ação que realmente não seja interessante você realizar. Pode ser um desafio que a empresa está passando, pode ser um momento onde a empresa está sendo reconhecida, então você pode aproveitar para valorizar mais ainda.
mas eu não vejo muito resolver problemas estruturais. Eu acho que ela junta um pouco ali, como eu falo, trabalhar o propósito, uma ação se faz sentido para a empresa ou não, mas o endomarketing é muito olhar por pessoas. Então, entende primeiro o seu público e o momento da sua empresa. Pode falar, Pedro. Eu achei essa pergunta muito interessante. Eu só queria trazer um pouquinho da minha percepção também como endomarketing, que eu achei muito interessante que a Pamela colocou, né? Que o endomarketing ele não resolve problemas estruturais, ele amplia a cultura, mas muitas vezes problemas estruturais estão relacionados à falta de uma cultura forte, organizada, Exatamente. estruturada, e isso é uma coisa que o endomarketing trabalha e a longo prazo tem um benefício para a cultura que transforma os problemas estruturais, que vai Dessa modificando, na empresa. verdade, esses problemas estruturais. Então, é um trabalho a longo prazo. Você trabalhar Sim. cultura não é de um dia para a noite, você precisa ter ali as práticas. E o endomarketing, ele entra sim nesse quesito, e é muito interessante essa colocação. Só queria contribuir dessa forma. Obrigada, Pedro. Perfeito, Pedro. Diego falou que ele não tem setor de endomarketing, ele é do RH e assumiu esse desafio. Realmente, muitas empresas acontece isso, né? O RH assume essas ações e, e acaba que, assim, fica às vezes se sentindo sozinho de trabalhar criatividade. E aí eu vou fazer um merchan aí para Formato Ideia. Então, explora, às vezes, né, empresas externas que podem agregar em alguma ação que possa fazer muito sentido, algo que você queira fortalecer, queira mudar. Então, tem realmente aí no mercado quem possa ajudar você. De repente, não precisa em todas as ações, mas às vezes uma ação pontual e que você precisa realmente ter ali trabalhar a cultura ou modificar realmente algum comportamento, cara, investe às vezes um pouco, mas que você possa ter um resultado. E é o que o Pedro falou, né? O Pedro, hoje ele está aqui no time do marketing, ele atua com a gente no endomarketing. É um trabalho de formiguinha, a gente entende. Não é porque a gente tem uma plataforma de comunicação interna que às vezes é 100% a mil maravilhas. A tecnologia vem muito a favor, né? Ela ajuda muito, mas se você não entender interno, não trabalhar a propósito, não ter planejamento, não vai adiantar nada você ter uma plataforma simplesmente por ter. Tem muito trabalho por trás, é um trabalho de formiguinha. Não adianta não achar que a primeira ação vai ser o sucesso, a primeira gamificação que a gente vai fazer vai ser o sucesso. Então, trabalhando aos poucos mesmo. E eu desejo muito sucesso para você. O endomarketing, eu acho que ele abre muito à frente de você se conectar como empresa e pessoa, que o colaborador, ele está ali também, ele tem ali a pessoa ali por trás do colaborador, né? Então, essa conexão faz total sentido. Perfeito. Perfeito, Gente, Andrés. 1h30 Conta com a gente, de. Diego. Gente, sim. Mas podem mandar mais perguntas se vocês tiverem, viu? Mas aproveita, a Debs vai passar aí também para vocês seguirem a gente no nosso Sim. Instagram, a Comunify, a Formato Ideia, e eu me coloco à disposição, eu como Comunify, e como também Grupo Vidu, a trocar, fazer benchmark. Então, quantas vezes o nosso próprio time de endomarketing faz essas conexões com outras empresas para entender assim, o que deu certo na sua empresa, o que você fez, como que você trabalhou isso? Então, os benchmarks são muito importantes. Esses momentos de webinar Sim. aqui não é só para a gente mostrar conteúdo, mas para a gente ter essa troca. Então, eu deixo à disposição também o meu LinkedIn, só me procurar lá como meu nome. Se conecta, pode me mandar lá perguntas, se fizer sentido para a gente fazer um benchmark entre empresas também, como o Grupo Idu ou como Comunify, as experiências que a gente tem ali ao longo desse tempo, eu fico à disposição. Perfeito. Bom, como a Andressa falou, eu estou divulgando aqui as nossas redes sociais. Foi ótimo. Muito obrigada, pessoal, pela presença de vocês. Muito obrigada pela presença de você, Andressa, Carol, Pedro, que está aqui nos apoiando Obrigada, também. gente. Foi um bate-papo muito rico. Eu achei que ia acabar assim, deu 1 hora, acabou. Não, foi muito bom, a gente rendeu bastante aqui. E foi ótimo ver, né, esse olhar da Comunify e da Formato Ideia lado a lado.
Então, eu peço, pessoal, se vocês quiserem continuar recebendo conteúdo sobre comunicação interna, cultura, engajamento, siga a gente nas redes sociais, Comunify App, LinkedIn e Instagram, é o mesmo @, e Formato Ideia, LinkedIn e Instagram também. A gente vai ficar muito feliz se vocês seguirem a gente por lá. Vamos divulgar próximos webinars também nas nossas redes sociais, então fiquem ligados. E é isso, pessoal. Muito obrigada mesmo. Muito obrigada, meninas. E até o próximo webinar. Obrigada, gente. Tchauzinho. Obrigada, um abraço a Valeu, todos. pessoal. Tchau. Parabéns, Valeu. Andressa. Obrigada. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau.